Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje eu vou fazer aquele quadro de responder as perguntas que vocês fazem e eu trouxe aqui a especialista Glenda Mara, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Durante a semana eu pedi pra Glenda colocar lá no Instagram dela, qual que é? Glenda Mara _Ferreira. Gente, meu nome é mesmo Glenda Mara, então ajudem lá, me sigam, podem mandar dúvida, eu ajudo todo mundo. Foi lá no Instagram, ela colocou algumas perguntas no Instagram dela e eu coloquei alguns no meu, algumas perguntas lá no @lucrofc e agora a gente vai selecionar 5 perguntas para responder sobre o Tesouro Direto. Isso. A gente selecionou o que mais caiu, né? Tem algumas que foram até repetidas, né? Sim. E aí a gente selecionou algumas, as melhores, e aquelas que, muitas que a gente recebeu, na verdade, já tem até naquele manual que você trouxe para o download, né? Tá aqui embaixo, a gente deixou, tem um manual super completo, então principalmente a parte de imposto, de taxas, que incide, quais são os tipos de títulos diferentes, diferenças, tem tudo, todas as informações completinhas, eu e a equipe da Levante fizemos. É um guia bem completo, então, que você pode baixar gratuitamente, o link a gente vai deixar aqui embaixo na descrição. Exatamente. Beleza? Então vamos lá, gente, para 5 perguntas de hoje sobre Tesouro Direto. Para reserva de emergência, Tesouro Direto Selic ou o Nubank? Então, apesar, eu sou assim, super fã do Tesouro Direto, né? Sim. Queridinho aqui. Mas apesar de gostar muito do Tesouro Direto, se você tem a conta, se você utiliza o cartão ali da Nubank, vale a pena você usar como reserva de emergência, porque você não vai ter a taxa de administração que é cobrada pela B3. Então a B3 já até diminuiu a taxa, era 0,3%, virou 0,25% ao ano. Assim, é uma diferença mínima. Então, eu não aconselho, eu vou abrir uma conta no Nubank só para ter minha reserva de emergência lá. Mas se você já usa, já acha interessante, tem vários vídeos explicando se vale a pena não ou ter a conta. Então, se você já tem lá, já usa, ok, pode deixar a sua reserva de emergência A grande lá. verdade é que a diferença é muito pouca, né? A gente está falando de uma taxa de 0,25% ao ano. Né? Então, é uma diferença pequena. Porém, no Nubank não tem essa taxa, né? E o importante é falar assim, reserva de emergência, você não vai ficar rico, é sua reserva de emergência, né? Para te salvar ali no imprevisto ou para te ajudar num projetinho aí de curto prazo, mas não é para você ficar milionário ali com essa. E lembrando que o Tesouro Direto é o ativo mais seguro da nossa economia, né? Com certeza, é muito seguro. Então, a gente tem um governo que dá o respaldo que, em última instância, se der tudo errado, ele vai lá e emite mais papel para você. Então. Muito bem, então vamos para a segunda pergunta, então, do Giordani Tavares. Como fazer aportes mensais no Tesouro Direto? Então, muito boa. Porque assim, eu recomendo, eu sempre falo, gente, não é para investir uma vez na vida, para investir com consistência mensalmente, porque é importante você, o efeito dos juros compostos, né, você vai sentir só com um prazo um pouquinho maior. Então, você, dependendo da sua corretora, você consegue programar já. Então, eu quero colocar R$500 todo mês em tal título do Tesouro Direto. Você consegue deixar programado e ele vai automaticamente lá da sua conta. Então, tudo certo. Então, esse é um caminho para você conseguir investir mensalmente. Então, ajuda, facilita, né? Porque a gente fica, ai, que preguiça, né? Tem que abrir a conta. Eu costumo sempre dizer que tem que ser um hábito, né? Tem que ser um hábito. Poupar e investir todos os meses é o segredo do sucesso. Tem que ser um hábito para fazer sempre. Sempre, exatamente. E aí tem uma particularidade. Quando você investe mensalmente, a taxa pode variar. Lembra que, né, a gente tem a marcação a mercado dos títulos, então, tirando o Tesouro Selic, que nunca vai ter sofrer variação, agora está sofrendo porque a Selic está caindo, você vai ter taxas diferentes. Então, um mês você pode pegar lá no pré-fixado uma taxa 6,1, no outro mês 6,2, vai vender exatamente do dia. Então, aí já deixa a data fixa, assim, mas não precisa ficar se importando, o que eu vou fazer. Não, essa informação que você trouxe é excelente, justamente por causa disso. E muita gente pergunta aqui exatamente isso, né? Por exemplo, você comprou no dia 1º do mês 10, você comprou com a taxa de 6%. Quando você fizer a compra no dia 1º do mês 11, aquele do passado não já quer dizer mais nada, né? Você pode dar sorte de estar na mesma taxa, pode estar maior, pode estar menor. Ninguém sabe como que vai estar. Mas é importante, independente disso, a diferença vai ser um pouquinho pequenininha, principalmente hoje em dia, mas o importante é manter a consistência. E ter sua estratégia de investimento, né? Montar essa carteira Montar sua diversificada. carteira, com certeza. Muito bem, então vamos para a terceira pergunta aqui. Agora da Álvares Cristiane. Qual o tempo mínimo para resgatar o Tesouro Selic sem maiores prejuízos? Olha, é importante lembrar sempre que segue a tabela regressiva do imposto de renda, então em primeiro lugar. Então,
Aí, se você conseguir segurar 6 meses, melhor, porque aí você pega a taxa abaixo dos primeira 22,5%. A gente vai colocar aqui na tela a tabelinha, fica mais fácil do que ficar falando, né? Então, se segurar 6 meses, melhor. Agora, se você quiser um prazo ainda menor do que 6 meses, a gente tem o IOF, Isso. que incide para quem fica com menos do que 30 dias. E aí, assim, não vale muito a pena mesmo, porque as taxas são altas e a gente vai pôr em outra tabela. Tem no manual também essa tabela. Tem no relatório para fazer o download? Explicando certinho quais são, porque cada dia é uma taxa diferente. Entendi, mas aí fica esse conselho básico aqui, que você investiu dinheiro, deixa por pelo menos 30 dias. Dá uma seguradinha. Porque aí não vai ter o IOF, não tem esse imposto, então vai ser lucro. Isso, exatamente. Muito bem, vamos para mais uma pergunta aqui. Pedro Amâncio, como o preço das NTNBs são formados? Por que são tão voláteis? Explica primeiro o que é a NTNB, né? Então, a gente tem duas formações. Então, a gente tem o Tesouro IPCA+, NTNB das antigas, Isso, né? A gente isso. tem Tesouro É o nome IPCA. velho, né? Eu também falo que a gente é mais velho, né? Então, a gente costuma usar NTNB, mas quando você for aplicar hoje, é o Tesouro IPCA+. Muito bem. Então, você tem que entender como que é a composição desse título. Ele tem duas variantes. Então, o IPCA+, o IPCA, né? Então, o IPCA nada mais é do que a inflação. Então, quanto que o preço subiu ou diminuiu durante o período? Numa média de uma cesta de consumos da Que aí população. o né? IBGE lá que calcula tudo certinho pra gente. Então, tem essa variação aí mensal, né, que a gente acompanha. Hoje em dia o IPCA tá super controlado, abaixo da meta, então tá tranquilo, mas assim, historicamente é uma novidade, né, de ter isso. Então, a composição do título vai ter o IPCA, que vai variar porque varia todo mês. É o consumo da população varia, algumas coisas aumentam de preço, outras não, e Então, aí o índice de inflação segue Que vai- toda a economia, né? Então, depende do contexto todo. Brasil, quanto tá o dólar, Estados Unidos impacta, tudo e se impacta. a população tem dinheiro ou não, taxa de A economia está desemprego. crescendo, não. Então isso impacta. E aí tem a taxa, que vai ser negociada no dia que você vai comprar. E ela varia dia a dia porque tem a marcação ao mercado. Então vai depender da expectativa que o mercado tem, do como que vai ser a taxa de juros lá na frente. Exatamente. Só que em especial os títulos IPCA+, a gente tem aqueles vencimentos assim, 2035, 2045. Gente, é muito tempo daqui pra frente. Sim. Ninguém consegue cravar um número e falar, olha, eu tenho certeza que a taxa de juros vai ser X%. Ou que a inflação vai ser... A gente não consegue prever daqui a um ano, A imagine gente tá daqui a errando 10. todas as expectativas Não agora. é? Então, como a gente não sabe, e aí dependendo, então o amor azedou, a gente acha que vai ter uma crise, não vai ter, o que vai acontecer, vai variando essa taxa. E especialmente esses títulos mais longos, você vai sofrer um pouquinho mais, ele vai variar mais mesmo. Mas é um prêmio que você vai ganhar, ele vai te pagar uma taxa a mais até, porque você tá aguentando esse vai e vem aí no curto prazo. E às vezes pode ser até uma possibilidade, né? Com certeza, eu gosto bastante. Que a gente já nos leva para a quinta pergunta, que é justamente até o título desse vídeo aqui, que é sobre o Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado. A Veica perguntou. Quero saber qual é a melhor opção, prefixado ou IPCA? Então, na verdade, assim, a gente nunca tem... Quando a gente fala de investimentos, nunca coloque nada como 8 ou 80 no preto no branco. Então, a gente sempre tem até divergências. A gente estava comentando que, assim, dois dos maiores gestores que tem aqui no Brasil, que é o Xavier, da SPX, e o Stuberg, do Fundo Verde, dois estão divergindo qual que é o título ideal para agora. Isso vai depender muito também do seu otimismo com a economia e tudo mais. Eu tendo a preferir o IPCA+. Por quê? Ele vai te conferir um ganho real. Exato. Ganho real vou dar o exemplo do hambúrguer. Você tem lá R$10 para comprar o hambúrguer que custa hoje. Beleza, eu vou guardar esses R$10 para comprar o hambúrguer ano que vem. Só que ele vai ter que render alguma coisa, porque ano que vem vai ter inflação do período, ele vai custar 12. Sim. Então você tem que ter um rendimento superior à inflação do período para você conseguir pagar ele. E você não sabe quanto vai ser essa inflação no futuro. Né? Exatamente. Então, como a gente não sabe qual que vai ser a inflação, no prefixado ele te dá uma taxa, como o nome já diz, pré-fixada. Isso. E se a inflação for maior que isso? Exatamente. Como a gente já teve. Eu tenho até alguns números aqui que pode ajudar a gente, que é sobre o Tesouro Prefixado. O Tesouro 2025 está pagando 6,44% ao ano. Caiu muito, né, o rendimento. Ou seja, já chegou a ser muito mais, chegou a estar na casa dos 14%, né? Então, olhando por esse cenário, eu acho que o título pré-fixado hoje
tem pouca possibilidade de um ganho de marcação no mercado, né? Não, com certeza. Acho que assim, a curva fechou que tinha que fechar. Já agora o ganho é mínimo. Então, Um tesouro IPCA talvez o IPCA, pelo menos uma você possibilidade. tem uma possibilidade, pelo menos você tá salvo aí da inflação e tá garantido o seu ganho real, né? Porque é sempre importante ganhar acima da inflação. A gente tem um IPCA hoje de 2035 pagando na casa dos 3,5%, mais ou menos, de ganho real, né? E contra um pré-fixado que está aí na casa de uns 6%. Eu sou do seu time, eu prefiro IPCA. E a gente tem sempre aquele histórico, né, de inflação disparar no Brasil, hiperinflação, a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente tem o cenário externo conturbado, então, se resguarda, sabe que você está tranquilo com a inflação. É juro garantida. real, o dinheiro no bolso, É né? o que Acima importa. da inflação. Você sabe que vai ganhar mesmo. Poder de compra, não é Exatamente. isso? Muito bem. Guarda seu poder de compra. Ótimo. Então, pessoal, você quer saber mais sobre o Tesouro Direto? A gente vai deixar o link aqui. É muito completo o relatório, depois tem um e-mail também no final, se você quiser tirar mais dúvidas. E deixa nos comentários aqui também, né? Muito bem, e se você gostou desse vídeo aqui, coloca a hashtag VoltaGlenda. Boa, Não é boa. isso? Obrigado, Glenda. Obrigada eu. Espero que tenha ajudado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.